No fim de fevereiro, o ouvidor nacional do INCRA, e também coronel do Exército, João Miguel Souza Aguiar, enviou um ofício aos chefes do órgão nos estados com uma mensagem simples: eles não deveriam mais atender representantes de movimentos que não tenham CNPJ, e nem invasores de terras. A instrução, encaminhada em um ofício, atinge em cheio o movimento dos trabalhadores sem terra, MST, já que este não possui um CNPJ único. Nesta semana, o Ministério Público Federal, MPF, publicou uma nova recomendação para que o INCRA volte a atender de forma simplificada e ágil os representantes dos movimentos sociais e os ocupantes de terras improdutivas, sob pena de ingressar com um processo contra o órgão. A recomendação foi feita pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, e aconteceu após algumas idas e vindas. Uma semana depois do ofício de Aguiar, o governo recuou e disse que a ordem anterior não estava mais valendo. O memorando foi elaborado por iniciativa própria, sem a anuência da presidência do INCRA. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, é o órgão do governo que tem por objetivo destinar terras, assentar agricultores e cuidar do ordenamento fundiário do país. Após assumir o governo em janeiro, Jair Bolsonaro subordinou o INCRA ao Ministério da Agricultura e nomeou para a presidência do órgão o general do Exército Jesus Correia. Esclarecemos que não há a determinação do governo federal de suspender as ações das políticas de reforma agrária, disse o comando do INCRA, em novo ofício. A mudança de orientação veio depois de uma primeira recomendação da PFDC-MPF sobre o assunto. E então, no dia 08 de março, o INCRA apresentou uma nova regra para os atendimentos aos representantes do MST e de outros movimentos sociais do campo. Os agricultores seriam recebidos, desde que solicitassem o encontro com antecedência e usando um formulário próprio. No formulário, o interessado precisa informar seus dados pessoais e o número do processo administrativo ou judicial relacionado ao caso, se existir. Para o Ministério Público, a nova regra criada por meio de uma portaria interna do INCRA é uma forma do órgão não atender os movimentos sociais do campo. O documento trata apenas de atendimentos a casos individuais. Além disso, criaria burocracia desnecessária justamente para dificultar o acesso ao INCRA. Na semana passada, a PFDC-MPF voltou a recomendar ao presidente do INCRA a imediata revogação da portaria, pela sua desconformidade com a Constituição e com as leis acima referidas. E, ainda, que não adote qualquer medida no sentido de obstar ou prejudicar o atendimento. Advirta-se que a presente recomendação deve ser cumprida a partir do seu recebimento, sob pena das ações judiciais cabíveis, sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil e criminal individual de agentes públicos, diz outro trecho do documento da PFDC. O documento é assinado pela titular da PFDC, Débora Duprá, e por Júlio José Araújo Júnior. A criação do INCRA remete ao período da ditadura militar, 1964-1985. O órgão foi criado em 1970 justamente para mediar os conflitos de terra que cresciam no campo, e para organizar o assentamento de agricultores do sul do país nas regiões norte e centro-oeste. No governo de Jair Bolsonaro, passou a ser responsável também por demarcar terras indígenas e quilombolas. A ouvidoria agrária, hoje ocupada por Aguiar, foi criada nos anos 1990 para intermediar e tentar pacificar uma série de conflitos agrários em andamento durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB. Sua principal função era a de ser um canal de diálogo entre governo, fazendeiros e movimentos como o MST. Dentro da estrutura do Ministério da Agricultura, o órgão está subordinado ao secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antônio Naban Garcia.